Boa tarde, pessoal. A gente está começando agora mais um painel do projeto Webinar Profarma, né, que a gente tem como objetivo levar conteúdo relevante conectado ao dia a dia de vocês, nossos clientes. Apresentar temas importantes, aprofundar as pautas do momento, discutir oportunidades com protagonistas do setor e especialistas. Então, eu vou apresentar o painel de hoje, que é a Covid-19 e seus impactos nas categorias de consumo. E a gente tem com a gente participando André Felicíssimo, VP de Vendas da P&G, João Adib, presidente da CIMED, Paulo Caffarelli, presidente da Cielo, e Sami Birmarker, presidente do Grupo Profarma. Então, a gente pode dar início, né, a esse tema de hoje com o Paulo Caffarelli, falando um pouquinho para a gente, né, de todas as análises da Cielo que vocês têm feito incansavelmente, semana a semana. O que você pode compartilhar com a gente sobre o mercado farma e também, eventualmente, comparar com outros mercados de bens não duráveis? Ótimo, obrigado. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, obrigado, Ana. Boa tarde a todos. Eu queria saudar aqui o Sami, o João Adib e o André. É uma honra muito grande estar aqui com vocês para a gente poder discutir um pouco essa questão. Primeiramente, antes da gente entrar um pouco na questão da performance do setor de varejo, eu acho que é importante a gente se conscientizar que essa crise ela é diferente de qualquer outra crise que nós passamos até o presente momento. É uma crise que junta a insegurança de 11 de setembro, a ansiedade das pandemias, a questão econômica de 2008 e assim por diante. Então, ela é uma crise diferente. Se ela é uma crise diferente, exige soluções diferentes. Então, é uma crise que nos traz uma humanização, é uma crise que nos traz um sentido de urgência, mas, acima de tudo, é uma crise que nos traz conectividade. E eu falo tudo isso da conectividade para justamente vir para o segmento nosso, que é o segmento de varejo, né, para a gente poder observar um pouquinho o que aconteceu com esse segmento nesse período. Então, primeiramente, quando nós tivemos a crise, logo nas duas últimas semanas de março, e você começa a comparar o mês de março, depois abril e maio, com fevereiro, acontece um dado bastante interessante. Quer dizer, a desaceleração que o varejo do Brasil teve do mês de março comparado com fevereiro, somente por conta das duas últimas semanas, foi quando começou, na verdade, o isolamento, nós tivemos uma queda de 21%. Isso não acontecia há muito tempo. Pessoal, se alguém tiver com o microfone se puder só colocar no mudo. De 21%, de uma redução de 21% comparando março com fevereiro. Quando você compara, na verdade, essa queda de 21% e você quer em três segmentos, segmentos de serviços, segmentos de bens duráveis e segmentos de primeira necessidade ou bens não duráveis, nós vamos nos conscientizar da seguinte questão. O segmento de bens não duráveis ou de primeira necessidade, na verdade, teve um crescimento nesse período. Esse crescimento ele foi suportado por supermercados e por farmácias. Então, enquanto o mercado caiu 21%, esse segmento de bens não duráveis ele subiu 3,2%. Quando você observa bens duráveis, ele teve uma queda de 33,3%. Aqui em bens duráveis, lojas e departamentos, lojas, joalherias, etc. Aqui também entra em bens duráveis materiais de construção. Agora, o setor mais impactado nesse período, notadamente, de uma forma inequívoca, foi o setor de serviços, que caiu naquele período de março 46%. Quando a gente observa essa fotografia já avançando no mês de abril e tendo projeções para o mês de maio, essa relação ela aumenta um pouco, porque já abril é uma comparação do mês todo de abril com relação a fevereiro. Em abril, nós tivemos uma queda do varejo de 38%, representado por uma queda já em bens não duráveis, né, de primeira necessidade, de 5,5%, bens duráveis 55,6% e serviços 73%. Então, mostra bastante, ou seja, o Brasil predominantemente usuário
de prestações de serviços. Então, o que acontece numa situação como essa, quando você pega empresas aéreas, quando você pega empresas de turismo, restaurantes, bares, você tem um impacto direto nessa questão de prestação de serviços. E aí, o que nós começamos a observar, que eu acho que esse é um ponto importante para o nosso debate aqui, é a capacidade que o ser humano tem de adaptação, né? Nós víamos numa crescente já com relação à questão da transformação digital, ou seja, um crescimento bastante tímido ainda das lojas, dos departamentos, saindo, trazendo junto com a transação tradicional de POS, né, da maquininha, você trazendo outras soluções como o e-commerce, como soluções de contactless, como soluções de links, mas eu diria para os senhores que nós somos extremamente conservadores no Brasil e nós temos uma questão cultural muito forte. Então, produtos como links de pagamento, produtos como QR Code, que na China predomina, produtos como NFC, que é o Near Field Communication, que é o contactless. Você chegar com o seu cartão de plástico de crédito e se aproximar da maquininha sem precisar fazer a digitação, você poder encostar o seu relógio, o seu celular, enfim, a sua pulseira, para você fazer os seus pagamentos. Isso, no Brasil, ainda é muito incipiente, mas se vocês observarem, por exemplo, na Austrália, 65% das transações que acontecem no varejo australiano já acontecem por meio de contactless, por meio de aproximação. Então, todos esses movimentos, eles obrigaram, nesse primeiro momento, a fazer com que as pessoas pudessem se adaptar. Eu vejo, por exemplo, restaurantes que ficaram com as suas portas fechadas, teoricamente reduziriam seu faturamento a zero. Começaram a fazer vendas por delivery. E, na verdade, muitos deles não tinham esse modelo de você fazer comida e entregar por delivery. Muitos deles eram restaurantes apenas com presenças pessoais, né? Ou seja, só atendia no próprio restaurante. Então, esses restaurantes nunca se preocuparam em ter alternativas de pagamentos como as que já estavam disponíveis há mais de 3, 4 anos aqui no Brasil, mas que não faziam sentido para eles. Então, o que começou a acontecer agora é que, se você olhar a média desses restaurantes, mesmo com as portas fechadas, você tem 35%, 40% do faturamento que ele usava ter antes do Covid, antes da nossa crise. Esse é um ponto importante a ser falado. Uma outra questão, como nós estamos falando aqui no segmento de drogarias, de farmácias, de remédios, é muito importante mostrar a posição que esse segmento teve e está tendo nesse processo todo, que, de uma certa maneira, ajuda a segurar uma queda que poderia ser muito mais abrupta ainda. Então, 2 segmentos que merecem destaques aqui é o segmento de drogarias e farmácias, que teve um crescimento em março, frente a fevereiro, de 7,9%, e o segmento de supermercado, por óbvio, teve um crescimento de 17,3%. Eu acho que esse é um ponto que a gente tem que refletir. Nós começamos a ver uma reação já, não em abril, mas a partir de maio, de uma retomada, de uma recuperação do segmento, digamos, de varejo. Quer dizer, se o mercado caiu 38% em abril, em maio ele já caiu 30%. A nossa média, a nossa projeção para o final de maio é de 30%. Então, essa breve introdução aqui é só para falar o seguinte: o brasileiro que vinha num ritmo para fazer a sua transformação digital no que diz respeito a meio de pagamento, ele teve que, por obrigação, por necessidade, de fazer uma adaptação muito rápida nisso, nesses últimos dias. Vou dar só um exemplo aqui para liquidar: links de pagamentos que eu posso mandar, eu, lojista, mando para o meu cliente, ele preenche esse link e faz um pagamento, ele não expõe nenhum dos seus dados pessoais nesse link de pagamento. Já existe há 3 anos na nossa empresa e nós tivemos um incremento nesses 2 meses de 700%. Ou seja, tivemos um incremento de credenciamentos 700% mais do que nós tínhamos na nossa base de clientes que utilizavam esses links de pagamentos. Então, só para fazer essa primeira introdução, mostrando assim que, no final da história, nós estamos vivendo um momento que certamente a nossa vida, seja como consumidor,
seja como lojista, seja como prestador de serviço, no nosso caso, meios de pagamentos, ela não será mais o mesmo com absoluta certeza. Obrigado. Alô? Perdão, obrigada, Caffarelli. Desculpa, gente, estava com o áudio fechado em função das ressonâncias. Agora eu vou repetir, então. Obrigada, Caffarelli. Eu vou passar a palavra para o VP de vendas da P&G, que é o André Felicíssimo, só que antes eu só vou comentar que a gente está com 667 pessoas com a gente nessa live, né? E que quem quiser fazer perguntas aos painelistas pode enviar o seu post aqui via Q&A, esse Q&A aqui embaixo no rodapé, ok? Então, André, por favor, comenta para a gente os impactos que vocês da P&G estão percebendo nas categorias de consumo, por favor. Obrigado, Ana. Obrigado a todos. Sami, pelo convite. Caffarelli, João, aí, pela parceria nesse webinar. É um prazer de estar em contato aí pelo que eu estou vendo aí, já mais de 600 pessoas conectadas. Eu acho que é um privilégio. Eu começaria dizendo que o mundo inteiro está passando por uma transformação gigante. Se eu tiver que pensar no meu tempo vivo, as transformações similares a essas que eu vi acontecer foram a chegada da internet, a queda das Torres Gêmeas e a derrubada do Muro de Berlim. E cada uma desses grandes eventos criou novos vencedores, criou novas dinâmicas no mercado. As primeiras indústrias que chegaram no mercado da Europa do Leste, quando caiu o muro, até hoje se beneficiam disso, porque criaram um mercado que praticamente não existia. A conexão que eu faço é com as farmácias que estão assistindo. Esse é um grande momento, único, talvez, nesse século, para vocês definirem o critério de sucesso de vocês. Os shoppers estão, nesse momento, escolhendo menos lojas para visitar. O que a gente observou nos últimos 15 anos foi que os shoppers aumentaram as suas escolhas. Antes eles visitavam em média 4 lojas por mês para fazer as suas compras, passaram a visitar 7. Houve o crescimento de alguns segmentos, como por exemplo o segmento do cash and carry, e junto com ele o crescimento do segmento de farmácias, porque elas complementavam a compra do portfólio não existente no cash. O mesmo tipo de transformação vai acontecer agora, só que no caminho inverso. Os shoppers querem ir para menos lojas. Eles querem fazer menos compras e estarão em cada compra gastando mais. Qual é o segredo para você ser a loja escolhida por esses shoppers na hora que ele vai estar fazendo um filtro nas suas escolhas? 3 coisas que ele vai estar com a maior expectativa. Ele quer uma compra segura, rápida e produtiva. Por produtiva, entenda com o maior número de itens possíveis dentro das expectativas dele. Vai ser impossível para uma farmácia ser completamente produtiva. A farmácia não vai vender alface, queijo ou café. Isso não vai acontecer. Porém, ela tem que, então, se destacar na parte de segurança e na parte de agilidade, a parte segura e rápida. E diminuir ao máximo a sua óbvia deficiência comparada com o seu mercado na parte de ser produtiva. E ela vai continuar recebendo a visita do shopper por causa dos medicamentos que só se vende em farmácia. Então, qual que é a principal recomendação e o principal trabalho que a gente tem feito com as farmácias? Como que você vai garantir que você vai melhorar o seu ticket na visita desses shoppers que vão estar chegando até você? Vamos lembrar que tem uma oportunidade gigante de receber os shoppers das perfumarias. Nós temos perfumarias, que é um canal que representa até 25% do mercado em algumas categorias, praticamente fechadas, porque são estabelecimentos não essenciais, isso é reconhecido pelo governo. Esses consumidores estão procurando um lugar para comprar os seus produtos de higiene e beleza. Nada melhor do que a farmácia independente, a farmácia de bairro, porque o segundo critério, além de ser a loja com a compra rápida, segura e produtiva, é a vizinhança. Todo mundo vai procurar a loja de vizinhança. Então, na hora que chegar na sua farmácia de bairro, ele espera encontrar os produtos de higiene e beleza que vocês têm lá para oferecer. Então, essa é uma oportunidade única
para uma farmácia independente ganhar relevância, ganhar destaque aos olhos do consumidor e ser uma dessas poucas lojas que ele vai usar para filtrar as suas escolhas. A segunda mensagem, depois eu posso me aprofundar aí durante o nosso tempo em como aumentar esse ticket. E várias ideias aí nós temos trabalhado. A segunda coisa é a conectividade. Como disse o Caffarelli, essa é uma revolução digital que estamos todos enfrentando. Isso que está acontecendo aqui com a gente é um dos grandes benefícios. As revisões de negócio entre a indústria e o varejo hoje estão acontecendo assim, numa tela como essa, revisando o negócio, pensando nas oportunidades, estabelecendo um novo plano comercial. Porém, esse mesmo meio não tem acontecido entre o vendedor e a farmácia, entre o vendedor e o supermercado. Então, o meu convite para vocês é, se a farmácia simplesmente comprar aquilo que está faltando e somente pedir para o vendedor, através de um WhatsApp, de um telefonema, aquilo que está faltando, ela vai perder uma grande oportunidade de fazer as suas vendas. Porque o vendedor hoje, ele está com a sua capacidade de persuasão extremamente reduzida. Ele não consegue convencer tão fácil a loja a comprar aquilo que ele tinha de interessante para oferecer através de um WhatsApp, através de um telefonema. Então, o meu convite a vocês é: recebam esse vendedor de maneira digital. Encontrem uma maneira, porque se vocês não mantiverem o mesmo contato que tinham antes, muita venda vai ser perdida. Muita oportunidade vai ser desperdiçada. Ok, André. João Adib, chegou a sua vez. Por favor, comente aí nas categorias que a CIMED trabalha, quais são os impactos que vocês vêm percebendo e tendo que se superar para trabalhar isso nesse momento. Então, legal. Obrigado, Ana, pela oportunidade. Caffarelli, André, Sami, enfim, perfeitas explanações do Caffarelli sobre o hábito de consumo. Acho que sobre o André também, sobre as oportunidades aí que a gente tem que se transformar. Eu vou falar um pouco do meu negócio em relação a como a gente se virou nessa pandemia na cadeia de insumos, tá, Ana? Que eu acho que o pessoal de farmácia agora eles têm muita preocupação sobre como é que está a nossa situação. Então, vou falar do lado de CIMED, como é que eu me preparei, tá? A pandemia começou para mim, principalmente para a nossa empresa, em dezembro. Dezembro, quando a gente começou a ver a movimentação na China, a minha cadeia de insumos já tinha dado, que a gente tem brokers internacionais, eles já tinham dado um drive de seguinte: pode acontecer um negócio aqui que o mundo não imagina, eu aconselho a vocês a darem embarque imediato em todas as matérias-primas, porque nós trabalhamos com uma cadeia de ciclo de giro muito grande. Só para você ter uma noção, a gente trabalha entre 180 e 240 dias de ciclo de giro. Tá? Então, normalmente, no final do ano, você prepara o inverno e no verão você prepara o inverno. É o contrário, né? Você vai trocando a sazonalidade. Bom, então, começou em dezembro. Janeiro chega as matérias-primas, a gente começou a ver a movimentação no mundo. O primeiro lockdown na China. A China é um país onde você não teve tanta informação sobre o hábito de consumo, do que eles usaram ali naquele primeiro momento, qual foi a reação, porque é um país que trava informação, difícil de ter comunicação com eles. E ficamos percebendo a movimentação no setor. Como a gente tem um mercado dividido na parte sazonal, principalmente você tem uma linha de produtos de sistema respiratório que vendem muito no primeiro tri por causa do inverno, a indústria se prepara para isso. O que a gente fez? A gente começou a olhar logo quando chegou na Itália qual era o hábito e quais eram os produtos. E a gente acelerou a cadeia de fabricação desses insumos que eu tinha antecipado. Então, em fevereiro, eu já estava virando 3 turnos dentro da fábrica, me antecipando a esse problema para poder ter produto. Como o Paulo falou aí, ele viu que todo mundo sentiu uma explosão entre a semana do dia 15 a semana do dia 23. Acho que foi isso aí que você sentiu, né, Paulo? Você reparou aí na hora. Isso. E acho Exatamente. Que o André também deve ter percebido e o Sami também deve ter percebido isso dentro da cadeia de distribuição, em todos esses hábitos, que foi a população indo para o canal e comprando. E aí, o que aconteceu dentro desse movimento todo? Se antecipou a tudo aquilo que a gente poderia anteceder a chegada do inverno.
Porque eu acho que essa pandemia ela veio em 3 ondas. A primeira onda é quando ela chega, a segunda onda é onde a gente tem que se adaptar, e a terceira onda é o vulgo lockdown. E aí fica aberto o canal alimentar e a farmácia em si. Se você perguntar, João, o que a gente está vivendo? Eu acho que a gente está vivendo no meio de uma segunda onda. A gente não chegou na ignorância da terceira onda ainda, que a gente tem que se preparar para não acontecer isso. Só que a gente está vivendo uma instabilidade na economia que começa a atrapalhar muito os nossos negócios. E aí o negócio não vira mais uma pandemia, vira uma guerra política e que perdeu o controle. Aí vem uma situação financeira catastrófica, a nossa moeda é uma moeda que mais valorizou no mundo hoje. Quer dizer, o nosso poder de barganha perante ao player lá de fora começa a desvalorizar o nosso negócio. O nosso ativo no Brasil se torna muito barato. Quer dizer, existe N oportunidades aí que a gente começa a perder força. Aí a gente tem lockdown na China, lockdown na Índia, 75% dos nossos insumos hoje de produtos farmacêuticos no Brasil são provenientes desses 2 países. Quer dizer, uma aceleração na demanda. Quer dizer, qual é o próximo passo? O que vai acontecer? E, de repente, você vê um governo congelando o nosso setor. Quer dizer, o único canal no Brasil hoje que tem um controle de preço, onde é de uma responsabilidade gigante da cadeia poder não deixar faltar produto farmacêutico. Como é que nós vamos lidar com essa onda agora, com a terceira onda? Então, acho que é um questionamento que eu tenho muito dentro do nosso propósito, como o André falou, e qual é o propósito nesse momento agora que a gente está vivendo? Como é que a gente vai se reinventar? O que a gente vai conseguir fazer? O hábito do vendedor não poder oferecer mais nada numa farmácia hoje. Quer dizer, perde o jogo. Então, a gente está vivendo um momento de transformação agora que todo dia é dia. Eu não sei se vocês estão percebendo isso, mas a gente está vivendo uma montanha-russa que a gente não sabe se a gente discute financeiro, se a gente discute política ou se a gente discute pandemia. Pô, nós somos tudo empreendedor, gente. Como é que nós vamos fazer para viver nesse astral agora? E isso começa a trazer uma situação mental das pessoas que estão envolvidas nisso, que vai dar uma histeria descontrolada, por falta de uma governança. E o empresariado ele fica perdido nesse meio termo. Então, assim, eu acho que o nosso setor aqui é um setor que ele tem que estar muito unido. Se ele não estiver unido, eu nunca ouvi falar a palavra escassez de medicamento. Mas é uma reflexão, tá? Então, esse é o recado que eu tenho para dar aí, Ana. Ok, João, obrigada. Eu vou passar a palavra ao Sami para que ele fale sobre o ponto de vista da distribuição, né, o que ele vem percebendo nas categorias de consumo. Bom, prazer estar com vocês aqui. João, André, Paulo. Sempre um prazer reencontrá-los. Acho que, assim, eu tenho participado das nossas lives ultimamente. Vou tentar só dar um update do que mudou ou não mudou nesse momento. Acho que quando começou a pandemia, acho que muita gente se preocupou com a inadimplência do varejo. E aí, como distribuidor, eu posso deixar o mercado bastante tranquilo, que até agora a gente não viu. A gente também tinha imaginado que não teria motivo para isso nesse período de abril, maio. Na verdade, o boom de vendas de março financiou um bom momento de caixa, de certa forma, para o varejo como um todo. E até agora a gente não tem nenhum problema nesse sentido, o que acho que é bastante importante, que mostra que as farmácias independentes, redes médias e associações estão passando bem, como sempre passaram por essas crises, né? Na verdade, o risco maior sempre ficou concentrado nas redes médias, que cresceram mais rapidamente do que a gestão evoluiu. Então, assim, nesse ponto, acho que eu estou bastante tranquilo. Num primeiro momento, né, João, até você citou, as nossas equipes, e aí André também, ficaram impedidas, continuam impedidas, na maioria das vezes, de visitarem um ponto de venda. E aí a gente teve uma mudança no nosso mix de venda, onde as OLs, né, os transfer orders, passaram a pesar bem menos logo em abril, e acaba que isso mexe no mix de produtos, no mix de margem. Então, a gente teve que se adequar um pouco, o RX pesando muito mais, onde a gente tem uma margem um pouco menor. Mas também eu compartilho da visão do Caffarelli, que assim, a gente já começou a ver um maio
melhorando significativamente em relação a abril. E aí, tanto a IQVIA como o Close-Up haviam feito essa projeção, se eu não me engano, nessa última semana até 20 de março, para cada medicamento necessário, o consumidor levou 2 e pouco, então isso machucaria necessariamente as vendas de abril/maio, e em junho a gente teria o mercado voltando a uma semi-normalidade. Não considerando toda a encrenca política e todo o estrago no resto da economia que a gente está vendo. Estou só vendo ali o hábito do consumidor, que tinha que levar 1 e levou 2. Então, assim, a gente já vê um maio até um pouco melhor do que a gente havia imaginado. E aí, em alguns locais, você começa a ter uma restrição de circulação maior, e aí isso já começa a arrefecer. Sami, eu acho que a sua imagem travou. A distribuição vai bem, sobre as avaliações de negócios, os JBPs, né, que antigamente a gente ficava marcando, era uma dificuldade botar todo mundo na mesma sala no mesmo momento. E hoje todo o setor se fala com uma frequência que eu nunca vi, né? Seja pela preocupação, seja porque a gente hoje conta com uma série de instrumentos que a gente não tinha antes. Mas conversando com o varejo como um todo, o varejo começou bem, apesar deste distanciamento, exercendo lockdown um pouco mais forte agora. Ele vai acabar afetando de forma diferenciada determinadas redes ou determinados clientes, aqueles que estão mais concentrados, por exemplo, em calçadões e shops. A nossa própria rede tem hoje 15% da base, mais ou menos, em shoppings. Então, óbvio que a gente sofre mais do que quem tem 5% da base em shoppings, né? Ponto pacífico. Mas todos os calçadões aqui, por exemplo, no Rio de Janeiro, praticamente estão sendo fechados. Mas, assim, do ponto de vista de reação do consumidor, a gente também já viu um maio um pouco melhor. E aí, eu já falando aqui sobre calçadão, acho que a gente, de fato, vai sair muito diferente, né, desse momento, e o máximo que a gente pode fazer é especular, pensar a respeito, né? E a gente já começa a ouvir, por exemplo, na mudança de hábito de consumo, que eventualmente os calçadões não serão mais os mesmos, né? Talvez o consumidor, pelo menos no futuro próximo, evite essa aglomeração. Eu estou só repetindo algo que eu ouvi, que eu li, não necessariamente juízo de valor, nem dizer que a gente acredita. Eu só lembrando aqui um aspecto que a gente vai sair muito diferente, né? E aí, se eu puder me antecipar aqui, né, eu queria fazer uma pergunta para vocês três aí. Olhando um pouco mais com otimismo, né, porque de fato a gente tem hoje, acho que não tem um empresário hoje que não perca o sono, né? Não tem ninguém dormindo tranquilo até as 6 da manhã, ou grande executivo, né? Não adianta. Você já fica catando a informação do dia seguinte na Ásia, fica vendo como é que fechou os Estados Unidos. Então, 3 da manhã já virou horário normal, né? Mas como aconteceu na crise americana, que a gente teve um pouco mais atrás, o que a gente viu depois foram as empresas saírem muito mais eficientes do que eram antes da crise. Vocês acreditam que, de alguma forma, isso vai acontecer também nessa? Eu sei que está muito cedo, né? Mas simplesmente isso aqui que está acontecendo hoje é um ganho de eficiência brutal, né? Por exemplo, a nossa sede é no Rio. Contratar bons executivos de São Paulo era sempre mais caro porque a gente tinha que trazer o cara para cá, né? Não necessariamente a partir de agora, né? E aí eu vou ter acesso a uma quantidade maior de bons executivos ou vou gastar menos para ter os mesmos bons executivos. Vocês acreditam numa empresa mais eficiente pós-crise? Começo? Opa. Pode começar. Por favor, Cafarelli, eu sigo depois. Tá bom. Olha, eu vou dizer para vocês o seguinte, essa crise tem nos ensinado muito, óbvio que ela vai passar de um jeito ou de outro. Agora, sobre essa ótica do escritório, até eu estava vendo uma notícia hoje na imprensa que uma área financeira de São Paulo decidiu que vai manter os seus colaboradores até dezembro em home office e está estudando a possibilidade disso ser permanente.
Eu diria, quando a gente analisa, na Cielo, por exemplo, nós estamos com 85% de toda a equipe em home office. Eu ouso dizer para vocês que o trabalho, a produtividade, a performance, ela não teve prejuízo algum, pelo contrário, como o Sami falou, quer dizer, hoje é muito mais fácil você se reunir, é muito mais fácil você poder... Olha, nós estamos fazendo muito mais reuniões com o Banco Central, com os nossos bancos parceiros. É muito mais fácil de você agendar uma reunião nos dias de hoje do que quando você tinha que fazer uma agenda, você teria que se deslocar. Quando você olha sobre a ótica do empregado, ele tem aí, no mínimo em São Paulo, muitas vezes, ele ganha 2 horas do seu dia. Então, você observa que, na prática, eu acho que o setor de real estate vai ter alguma dificuldade no futuro, porque as empresas começam a pensar o seguinte: eu não preciso mais ter o tamanho do escritório que eu tenho. Eu posso trabalhar com 2, 3, 4, 5 equipes e eu posso intercalar essas equipes conforme os dias. Eu posso acompanhar isso. Nós conseguimos acompanhar tendo logado todos os nossos colaboradores. A gente tem auditoria do dia a dia. A performance vem melhorando sobremaneira. Então, eu acho que a vida vai ser muito diferente daqui para frente. E isso também, de uma certa maneira, tem um reflexo bastante importante nesse aspecto que nós estávamos conversando aí, principalmente o André falou, sobre o empoderamento do consumidor, né? Que eu diria para vocês, primeiro, não tem mais espaço para quem apenas vende. Eu acredito que uma coisa que vai ficar muito forte agora, principalmente nos canais de vendas e nos canais de vendas não tradicionais, é que é tão importante você ter um canal de venda, mas mais importante ainda é você ter um canal de relacionamento. O canal de relacionamento pós-venda passa a ser mais importante do que o canal de venda. Isso vem trazendo bastante, digamos, conveniência e comodidade. Outro exemplo que eu queria dar aqui também, Sami, que eu acho que é importante, o governo federal está com esse auxílio emergencial agora, não gosto muito do nome que o pessoal chama aqui de Corona Voucher, mas eles estão tendo uma dificuldade muito grande para chegar na parte dos brasileiros, que são 55 milhões de brasileiros, que não tem conta bancária. Como é que você paga alguém que não tem conta bancária numa situação como essa? Então, a Caixa criou lá um cartão de poupança virtual e nós, enquanto adquirência, estamos fazendo uma série de convênios pelo Brasil todo, justamente para que esse brasileiro que não tem conta corrente em banco ainda possa utilizar esse cartão virtual em supermercados, em farmácias, em lojas. Ou seja, nós estamos aproveitando o momento e junto com, digamos, com a boa vontade dos nossos clientes, muitas farmácias, muitos supermercados, até convido aqui toda a Profarma para estar conosco nisso, que é um espetáculo, porque você passa a oferecer uma solução para aquela pessoa que não teria como utilizar o seu dinheiro. Então, isso é consequência desse avanço. Como eu digo, é um avanço que vem para ficar. A nossa vida vai ser diferente daqui para frente, você não vai precisar se deslocar para fazer cursos, você não vai precisar se deslocar, às vezes, até para você fazer uma aula com o seu personal e assim por diante. Eu, por exemplo, pratico karatê. Eu estou treinando karatê 9 horas da noite todo dia com o meu professor lá de São Paulo. Então, total tranquilidade para fazer isso. O tempo que você ganha de não precisar ir até a academia já te ajuda bastante nisso. Então, certamente o mundo mudou, certamente as empresas gastarão menos, certamente as empresas serão mais eficientes e terão funcionários, colaboradores mais felizes, porque existe hoje uma condição de fazer, principalmente para as mulheres, uma adaptação da questão do dia a dia da casa com a questão do trabalho. Eu acho que isso é absolutamente importante. Ok, Paulo. André, você tinha começado, né, a falar também, você quer se posicionar em relação à pergunta do Sami? Sim, tentando não repetir o que o Caffarelli falou, quando a gente fala de sermos mais produtivos, a gente sempre trabalha com o numerador e o denominador, né? Eu consegui reduzir custos e conseguir aumentar vendas. Eu acho que na equação de reduzir custos, a revolução digital vai trazer inúmeros benefícios para a gente. Óbvio, a parte de real estate vai ser afetada, como disse o Caffarelli, então nós já estamos estudando de ter menos espaço de escritório e mais frequência do trabalho do home office, como está acontecendo aqui. As viagens também, quer dizer, eu adoro estar em contato com o Brasil inteiro
para conhecer as farmácias de todo o Brasil, supermercados de todo o Brasil. Eu tenho sempre viajado e estou em contato aí não só com as capitais, mas os interiores dos estados. Mas no futuro, a frequência das visitas vai reduzir pela metade, com certeza. Então, o setor de aviação, hoteleiro, também é outro que vai ser muito afetado, porque a gente vai viajar menos, porque nós descobrimos que dá para manter um negócio no mesmo ritmo, sem ter que ter a presença física acontecendo o tempo todo. A crise também, pela pressão do dólar, exige que novas maneiras de fazer negócio apareçam. Por exemplo, promotores de ponto de venda. Eu estou vendo já indústrias procurando umas às outras para compartilhar esse custo, porque manter aqueles promotores todos no mesmo custo e ainda com salários aumentando e o dólar do jeito que está, não vai ser possível. Então, muitas possibilidades a crise vai trazer. E na parte de aumentar vendas, eu volto no meu ponto aí da oportunidade das farmácias. Tem muita coisa boa acontecendo, o consumidor está transformando os seus hábitos. Lavar as mãos aumentou em 80%, lavar a roupa 40%, escovar os dentes 20%. Olhando para a internet, a pesquisa por transição capilar dobrou. Ou seja, o dobro de mulheres está usando a oportunidade. Agora, quantas vezes muitas mulheres já pensaram em fazer a transição capilar? E com medo do impacto social no período em que o cabelo está crescendo, não fazia, ficava postergando. Agora que ela vai ficar em casa, esse é o momento de fazer a transição capilar. Será que essa farmácia que ela vai visitar está pronta para oferecer para ela os produtos que ela precisa, as soluções que ela precisa? Outra, para aumentar o ticket, os consumidores vão visitar menos vezes. Se eles vão frequentar menos vezes as farmácias e os supermercados, elas provavelmente vão estar preparadas a comprar tamanhos grandes de shampoos, de pasta de dente, de aparelho de barba, qualquer produto que a gente venda aí, mesmo as vitaminas, os medicamentos, tamanhos maiores, porque com isso você incrementa o seu ticket size. E uma grande mudança vai ser a rota que o consumidor vai fazer. Se você tem uma farmacinha bem pequena, que é só um balcão, não tem muito o que mudar aí. Ele vai chegar e vai dar de cara no balcão. Mas se é uma farmácia que tem pelo menos 2 pequenas gôndolas, 3 pequenas gôndolas na área de autosserviço, como que vai ser esse roteiro do consumidor da rua até o ponto de pagamento? Ele vai percorrer a loja como percorria antes? Qual que é a nova zona T? Nós sempre falamos em farmácia da zona T, que é aquele corredorzinho central e depois o balcão. Qual é o percurso que o consumidor vai estar fazendo e o que você vai expor nesse percurso para que você consiga melhorar o seu ticket, para você consiga melhorar a penetração sua nas categorias que ele vai estar procurando. Outro exemplo, cuidado oral. Todo mundo está querendo evitar sair de casa, então eu não quero ir para o dentista. Se eu não quero ir para o dentista, é melhor eu trocar de escova e comprar uma pasta de dente melhor. Eu vou investir numa pasta de dente de mais performance, tomara que seja uma Oral-B, que vocês vão ter com certeza aí para oferecer nas suas lojas, e com isso evitar de ir ao dentista, que são nossos parceiros, vão continuar aí talvez num auxílio à manutenção da limpeza, mas ninguém vai querer ter uma cárie nessa hora aí para poder ser forçado aí ao dentista. João, chegou a sua vez. Bom, vamos lá. Respondendo um pouco o que o Sami falou, acho que a CIMED ela já é a empresa no ramo farmacêutico, talvez com mais esse intuito do digital, né? A gente já veio usando plataformas digitais praticamente aí desde o ano passado, tentando fazer uma transformação no nosso setor, primeiro dentro de casa. Então, hoje, por exemplo, a gente tem lives diárias desde o ano passado e a gente começou a intensivar muito durante a pandemia. Então, todo dia 6h15 da manhã, eu tenho o costume de fazer uma live com todos os meus colaboradores das forças de vendas, mandando uma mensagem de otimismo, falando um pouco sobre lançamento de produto, a gente vem otimizando isso. Semana passada nós lançamos um canal no YouTube, chama-se TV CIMED, onde a gente parou de ter o hábito de lançamento de produto em convenção e começamos a fazer lançamento de produto dentro de um canal de televisão, onde ele começa a levar essa experiência para dentro da casa dele. Isso foi muito legal, porque a esposa e o filho começam a entender o propósito da onde a empresa que o pai dele trabalha.
e a empresa vira uma empresa solidária dentro do negócio dele. Eu achei isso aí, foi uma mega transformação, tá? E em relação ao home office, se você perguntar para mim produtividade, no primeiro momento a produtividade aumentou muito, porque era novidade para todos. Então todo mundo começou a entregar numa velocidade muito mais rápida. Hoje a gente está um pouco se questionando em algumas áreas, principalmente como eu sou direto de indústria, então presencial hoje faz um pouco de falta, principalmente a linha de frente, tá? Hoje praticamente todos os meus executivos de linha de frente voltaram ao trabalho já. Então a gente está mais, a linha de frente está totalmente no campo de guerra agora. Ok. Tem aqui, só posicionando vocês, a gente está com mais de 820 pessoas com a gente, clientes e profissionais da indústria também, que acabam participando. E tem uma pergunta aqui para o Sami e para o André, direcionada ao Sami e ao André, de quais serão esses desafios das categorias de HB no Canal Farma e se, de fato, a farmácia estaria preparada, né, para capturar essa venda das perfumarias que estão fechadas, né, nas suas lojas. E com relação a mix também, né, se a farmácia tem realmente todo o mix que uma perfumaria atende. Você começa, Sami? Eu ia pedir para você começar, porque acho que teu conhecimento é maior nas categorias. Na verdade, era uma pergunta que eu queria fazer, como é que vocês estariam vendo a distribuição e a farmácia independente nesse novo contexto? Era quase uma pergunta que eu queria te fazer. Tá bom. Então, já falei um pouco das oportunidades aí, tamanhos grandes, diferentes mudanças de hábito de consumo. Quando eu observo uma farmácia independente e comparo com uma rede de farmácia, eu acho que as duas grandes coisas que vão chamar atenção na diferença entre elas o portfólio da rede de farmácia é mais completo e o nível de inventário é muito maior. Quer dizer, a farmácia independente não tem ali o número de unidades de pasta de dente, unidades de escova dental, de aparelho de barba, de garrafinhas de shampoo que uma farmácia independente tem, é menor do que o da rede de farmácia. Então, aonde que estaria a minha principal recomendação aí? Em saber observar as mudanças do consumidor e se adaptar muito rapidamente a elas, para que você tenha o nível correto de inventário. Exemplo, absorventes. A mulher agora está em casa. Ela estando em casa, ela vai ter menos preocupação com a discrição no momento em que ela estiver menstruada. O que significa isso? A venda nossa de produtos de proteção feminina noturno, always noturno, por exemplo, aumentou 40%, enquanto que os produtos mais para o dia diminuiu. Ou seja, ela está mais preparada, já que ela está no momento mais relaxado em casa, menos preocupada com o que os outros estão vendo, ela vai ter menos preocupação com a discrição. Se você mantiver o mesmo nível de compras, o mesmo nível de inventário dos produtos para o dia e produtos para a noite, com certeza você vai entrar em ruptura no de noite e vai sobrar inventário no de dia. Então, conseguir acompanhar as mudanças de comportamento. Vai ter um cabeleireiro fechado. Um cabeleireiro fechado, a mulher vai se tratar em casa. Ela vai fazer as unhas em casa e ela vai se depilar em casa. O que ela vai usar para se depilar, fazer as unhas, para cuidar do seu cabelo? Outros produtos que ela não estava comprando antes. Nós acabamos, por exemplo, a gente lançou agora a máscara capilar. A máscara capilar podia ser vista para muitas mulheres como algo que ela não vai usar porque ela vai tratar do cabelo dela no cabeleireiro. Bom, agora o banho é um grande momento para a mulher. O banho é o momento que ela tem para ela mesma, que ela se desestressa da criança que está chorando. Olha o número de divórcios que a gente está vendo, né? Eu ouvi falar que o número de divórcios em outros países aumentou, porque aqueles que tinham um relacionamento um pouco mais fragilizado, o excesso de convívio acaba exacerbando aí a possibilidade até de um divórcio. O banho é a válvula de escape. A gente faz muito social listening, que é ficar ouvindo o que os consumidores estão dizendo nas redes sociais. Vocês não imaginam o número de comentários de mulheres dizendo: o banho é o momento em que eu estou sozinha, ele é meu, eu posso chorar à vontade, eu posso me desestressar, eu me dedico a cuidar do meu cabelo, a cuidar do meu corpo,
e eu quero ficar bonita para mim mesma. Então, quais são esses produtos que a gente vai oferecer para elas? Eu estava vendo hoje uma pesquisa, uma apresentação da Google, mostrando que a busca por compras na internet caiu 27% em abril, em março, final de março, começo de abril, e agora já voltou a crescer 18%. Ou seja, as pessoas, num primeiro momento, começaram a não se preocupar com compras, mas agora, depois de passar 2 semanas, 3 semanas, eu estou há 8 semanas aqui em isolamento, você começa a querer indulgências. Eu não vou poder viajar para a praia, eu não vou poder ir no restaurante, eu não vou poder ir nem fazer um churrasco na casa dos meus amigos. Pelo menos eu vou comprar algumas coisinhas para me dar pequenos prazeres em casa. Nossa, vamos comprar aí então um shampoo que vai te deixar mais bonita, que vai te deixar mais valorizada, vai melhorar a sua autoestima. A gente tem falado muito dentro da P&G de cuidar e abastecer. São as nossas missões aí. A gente quer cuidar das pessoas, da comunidade, dos fornecedores, dos consumidores e abastecer a todos. Mas abastecer tem 2 conotações. É tanto abastecer a loja, manter o inventário correto, como abastecer de carinho, autoestima, confiança, esperança. Então, o nosso lema aí é de que você vai abastecer o mundo hoje. Bacana, André. Você quer que os painelistas respondam essa sua pergunta? De que a gente vai abastecer o mundo hoje? Ou... Não, é uma pergunta retórica, Ana. Tá bom. Tem uma pergunta aqui para o Sami e para o Adib. Já que tivemos uma antecipação de demanda no final de março, né, impulsionado por Farmácia Popular e Portaria 344, onde houve a permissão para compra, né, antecipar 90 dias de compra e tudo. A gente tem aqui no Q&A uma pergunta exatamente sobre isso, e se vocês acreditam que, dado que esses 3 meses daqui a pouco vão acabar, se vai haver uma explosão de consumo, porque eles já fizeram o abastecimento anterior e agora vai acabar, eles vão ter que fazer a reposição. Se vai haver alguma explosão de consumo nesses itens em função disso. Eu respondo, então vamos lá. Bom, aproveitando sobre a explosão de consumo e novos hábitos, em cima do que o André falou, a gente sentiu dentro do nosso negócio também uma explosão do hábito do aumento de consumo de vitaminas, no setor de vitaminas, assim, violentamente, tá? Só para vocês terem uma ideia, o mercado de vitaminas total no Brasil hoje é 6% da população brasileira tem o hábito de consumo de usar vitamina. Então, a gente está falando de 220 milhões de habitantes, ok? Nos primeiros 15 dias da pandemia, na hora que a gente viu que a palavra da vez era a palavra prevenção, esse hábito explodiu. Então, eu tinha estoques aí de 9 meses, 10 meses de produto acabado. Em 40 dias eu zerei meu estoque e o PDV também vendeu tudo. Porque a falta de informação dentro dessa categoria era violenta. O brasileiro acha que a vitamina era um produto na hora que ele ficasse gripado ou que ele tivesse alguma coisa. E, na verdade, vitamina é um hábito de consumo, é um hábito de vida. E isso está virando uma cesta básica dentro desse canal, e isso aí virou uma mega oportunidade. Hoje a palavra vitamina C e a palavra zinco é uma das palavras mais procuradas hoje na internet, na hora que você dá um Google, na hora que você fala da palavra prevenção. Então, o que eu acho que essa pandemia vai trazer para a gente? Vai trazer um canal que chama-se prevenção. Tanto na parte de limpeza, como o André falou, sobre higiene, a gente vai vir agora uma antecipação para você não ficar gripado. Por exemplo, nós somos líderes na categoria de antigripal. O meu sell-out de antigripal em abril caiu 25% de antigripal. Por quê? As pessoas se preveniram. Então, quer dizer, teve uma mudança de hábito dentro da farmácia. E as farmácias elas tiveram que se adaptar a essa procura de vitamina pelo consumidor. Porque a falta de informação era muito grande. Então, isso é uma mega oportunidade para o canal de todos que estão aqui assistindo o nosso negócio. Eu acho que isso aí vai vir uma mudança radical. Em relação a essa antecipação e esse próximo boom, só para responder ao teu questionamento, eu acho que, assim, se a gente tiver um inverno rigoroso, que é o que estão falando aí, que os próximos 60 dias terão um inverno rigoroso, e a gente tiver um consumo descontrolado
de medicamentos por parte da população, de querer armazenar o produto dentro de casa sem estar doente, eu acho que a gente pode ter uma ruptura violenta dentro da cadeia. Assim. Ninguém está preparado para isso. Tá? Então, eu acho que cabe agora uma responsabilidade social muito grande, tanto da distribuição, como da farmácia, como da indústria e da população, compra aquilo que é necessário. Eu acho que isso é uma conscientização muito grande. Tivemos um mega problema em vitamina C. Ninguém tem vitamina C efervescente hoje para atender o mercado. Por quê? Porque o mercado do Brasil, a capacidade produtiva versus o uso da população é muito pequena. Se eu dobro de 6% da população virar 12%, não existe fábrica para poder atender isso. Então, quer dizer, na hora que a gente entra nesse problema respiratório, que seria xarope para tosse, pastilha para garganta, antigripais, tudo condicionado a isso, eu acho que a gente pode ter problema assim, de antecipação. O resto, não. O resto, a nível de sistema nervoso central, produtos de uso contínuo, eu acho que a indústria farmacêutica, principalmente a nacional, ela está muito preparada para esse volume. Ok, Samir, você quer comentar? Está sem áudio. Estou 100% alinhado aí com o João, é a mesma impressão que eu tenho em relação à questão das vitaminas. A gente viu isso, o João falou não tinha vitamina C de nenhum fornecedor, né? Continua ainda com um buraco muito grande de abastecimento. E é do mesmo jeito que eu acredito que vai ter essa transformação, né? Você mesmo já havia comentado comigo algumas vezes como essa categoria era proporcionalmente inferior a países mais desenvolvidos, enquanto a gente, por exemplo, tem higiene e beleza muito mais desenvolvido no Brasil do que em vários países. Acho que vai ter essa inversão agora. Vem a duras penas, né? Vem a lição doída, mas vem a questão da prevenção. E também o que eu tenho ouvido da indústria como um todo, e aí é de RX, de prescrição, é que o máximo que a gente vai ter é um problema aqui, ali, algo pontual, até porque a China já está começando a normalizar a produção, tem que ver como é que vai ficar a questão da Índia. E eu também não acredito numa explosão de consumo de RX tão fortemente assim. Cabe a gente, aí você lembrou bem, com as chegadas das partidas que a gente encomendou, das vitaminas, que a distribuidora tenha também uma consciência de tentar garantir que essa distribuição seja feita de forma parcimoniosa. Não adianta eu deixar um grande cliente levar o estoque todo e prejudicar os demais. A gente tem que estar colocando ali um cuidado adicional, porque senão o nosso cliente independente fica cada vez com uma dificuldade maior de vender aquilo que está com uma boa saída no momento. Ok, Sami. Fazer uma pergunta para o Caffarelli em relação qual o cenário de recuperação que vocês estão trabalhando? Olha, Ana, é uma previsão difícil, porque ela está totalmente relacionada a como vai se comportar aí, como vão se comportar os próximos dias com relação à questão de abertura de estabelecimentos ou não. Acho que é um pouco como o João falou. Na verdade, a gente tem um conflito muito grande entre a prevenção da doença, mas, ao mesmo tempo, a economia que, de uma certa maneira, está parada. Então, hoje, qualquer previsão para nós, ela acaba sendo, digamos assim, um ponto que a gente não tem como garantir nada. Agora, uma coisa interessante que eu queria comentar com vocês, quando a gente olha em termos de Brasil, e aí é bastante interessante porque o nosso país é extremamente diversificado, nós temos hoje, na fotografia de hoje, dia 14 de maio, 80% dos estabelecimentos comerciais no Brasil todo fazendo algum tipo de venda, seja venda presencial, seja venda por e-commerce, seja venda por outros canais. Então, de uma certa maneira, a economia conseguiu manter um pedaço da sua performance, mas quando você olha numa fotografia geral, em termos de desaceleração, ela acaba sendo muito grande. Aí predomina muito em função de cidades do tamanho de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília. Então, é muito difícil a gente fazer qualquer previsão sem a gente saber que tipo de encaminhamento que as autoridades de governo e as autoridades de saúde darão com relação à pandemia. Então, me parece que, por exemplo, durante o mês de maio todo e junho, provavelmente, nós vamos estar no pico da curva da pandemia, vai ser muito difícil alguém ter aí
a definição para poder abrir o comércio numa situação como está. O João falou da importância, né? Eu vejo também na Cielo nossos vendedores que fazem o credenciamento de lojas, de supermercados, de shoppings. O quão importante é que esse vendedor esteja na linha de frente, esteja fazendo esse trabalho no dia a dia. Mas, nesse momento, a gente não consegue, né? Não tem como fazer isso, até porque os estabelecimentos estão fechados. As pessoas responsáveis pelo credenciamento não estão nos estabelecimentos. Então, nós vamos ter que enfrentar esse momento dentro de uma resiliência e aprendendo a tirar lições disso e aprendendo de que maneira a gente pode continuar provendo os nossos clientes, nós adquirentes, né? Como é que a gente pode prover o lojista, o merchante com relação a como ele pode improvisar as suas vendas no momento onde suas portas estão fechadas. Eu acho que esse é o ponto que vem sendo bastante interessante. Como eu falei, quer dizer, você poder vender por link, você vai poder vender por QR Code, você poder vender por contactless. Tudo isso vai antecipar um movimento que nós talvez demorássemos 2, 3 anos para se fazer isso. Mas a partir do momento que você vem para uma crise como essa, você vai buscar alternativas. Felizmente, as alternativas já existiam e já estavam e estão à disposição dos clientes, das empresas, das lojas e assim por diante. Ok, Caffarelli. Falar um pouquinho agora com André e João e Sami com relação ao inverno. O João Adib chegou a tangenciar aí essas categorias, né, de antigripais e tudo, performance. Como é que vocês acham que vai ser o inverno de 2020? Né? Como é que os nossos clientes devem se preparar para essa sazonalidade? André também pode se posicionar também, por favor. Muito difícil adivinhar aí como é que vai estar o inverno, né? Eu acho que hoje está sendo um dia bem frio aqui em São Paulo. Eu já estou sem agasalho aqui, estou precisando já procurar algum agasalho. Então, já estamos em maio e a temperatura já começou a esfriar. Então, a tendência é de que vai ser um bom inverno, que a gente deveria se preparar para ele. Eu acho que tem um fator positivo e um negativo, né? Tem um fator positivo que em termos de temperatura, tudo indica, pelas informações que nós temos, que vai ser realmente um inverno mais forte e mais duradouro. O lado negativo, como disse o João, é algo muito bom para a vitamina, mas acaba sendo algo ruim para o medicamento, que é que as pessoas elas estão abrigadas, elas estão em casa. Ao estar em casa, você não só não está pegando coronavírus, você não está pegando nada. Você não está nem arranhando, nem band-aid você está precisando comprar, porque você não se arranha mais. Quer dizer, a gente está muito protegido demais em casa. Muito bom para a nossa saúde, às vezes um pouco ruim aí para as vendas de medicamentos, né? Então, eu acho que tem o fator negativo e positivo aí. De novo, controlar. Vamos, claro, fazer a visibilidade, né? Eu acho que o nosso papel é colocar a visibilidade, colocar os produtos na zona em que o consumidor vai estar percorrendo, ele vai procurar se abastecer. Se é um medicamento que ele usa só para remediar um problema, eu vejo que vai ter um pouco menos de giro. Se é um medicamento que ele usa para ter em casa, para se proteger, ele vai estar procurando mais. E a gente deveria estar trabalhando aí para ter o nível de inventário correto. Ok, André. E João? Mona, eu acho que, em cima do que o André falou, eu acho que é um hábito que vem mostrando a mudança já. Acho que ele tem toda a razão, né? Você ficando dentro de casa, a probabilidade de você gripar, ou se você ir no restaurante, tomar um vinho, ficar de ressaca também, são mudanças de hábitos violentas aí que aconteceram e são nítidas da queda de venda do produto. Uma categoria que eu também me estreiei muito, que teve queda, eu acho que também é um pouco sobre esse hábito do consumo do consumidor visitar a loja. Você acredita que eu sou líder de pomada de assadura hoje? Uma marca nossa, Baby Med. O meu sellout caiu 50% em produtos para assadura. Olha que engraçado isso. Sabe por quê? Depois a gente foi fazendo pesquisa, André, onde a gente chegou nessa... Por causa de esportes? Por causa de esportes, não? Não, a mãe, ela guardava, ela nunca comprava um tubo, 2 tubos, ela nunca comprava um tubo. Ela comprava sempre 2, 3 e guardava. Por ela não ter mais esse hábito de ir na farmácia, ela começou a usar o estoque dela.
Olha que engraçado, como foi para frente isso. Só que isso, André, o que acontece? Me desacelera a cadeia de insumo. Porque eu começo a ficar com overstock de produto semi-acabado. Olha como o impacto na cadeia, muito bem colocado pelo Caffarelli, como eu acho que a pandemia ela vai trazer, talvez, uma desaceleração na hora da volta nos hábitos completamente diferente. Até todo mundo ter a segurança de voltar a fazer aquilo que ele fazia, eu acho que é aí que a gente tem que dar um 360 no nosso negócio para a gente poder aproveitar as oportunidades. Esse vai ser o gancho. Como é que nós vamos pegar esse novo hábito? Como é que nós vamos pegar esse novo consumo? O tempo que o cara vai ficar, porque qual é o grande paranoia de todo mundo? Quando isso vai acabar? De boa, nós somos do setor. Isso aí vai acabar na hora que a gente tiver uma vacina. Vocês concordam comigo? No primeiro momento? E vai um ano nisso aí. Então vamos lá. Todo mundo tá. Quando vai acabar? Vai acabar na hora que tiver a vacina, nós vamos voltar a ter a vida normal. Prova é a gripe suína, que hoje ela faz parte da nossa vida. Você tem o medicamento e você tem a vacina. E você convive com isso. Então, quando você fala de coronavírus, qual vai ser o aprendizado que isso vai trazer para a gente? O distanciamento, a higienização, a prevenção. Aí a gente tem que aproveitar. É aí que a gente tem que entrar com isso. Esse vai ser a grande transformação. Porque voltar ao hábito normal agora vai demorar muito. Em relação ao produto de inverno, eu, se sou dono de uma farmácia e estabelecimento, eu tenho que me preparar para o consumo disso. É o toque que eu dou para todo mundo. Eu acho que a gente tem que se preparar, porque se realmente a gente tiver um inverno rigoroso, a probabilidade das pessoas griparem é muito maior. Então, acho que é uma dica. No resto de outras categorias, Ana, não há necessidade. Não teremos problema, voltou, como o Sam falou, voltou a Índia, já voltou a China, a Índia já começou a ter estruturas de lockdown liberada para a indústria, para a cadeia de insumos. Então, acho que a gente não vai sofrer com isso, não. Sami, você tem alguma coisa para complementar? Sim, era um pouco de tudo que eles falaram. Eu só acrescentaria, além disso, o desafio da farmácia é continuar gerenciando bem seu fluxo de caixa. Porque temos todas essas oportunidades e, ao mesmo tempo, nunca foi tão importante cuidar do seu crédito, né? Não precisar ir a banco, até porque o que a gente está vendo é que não estão disponíveis, né? Apesar de todo esse anúncio que estariam disponíveis, não está, o que eu só ouço de colegas, clientes, que cadê esse dinheiro, né, que o pessoal diz que colocou na rua. Então, é um pouco disso tudo, como a gente aproveitar as oportunidades comerciais e mudanças de hábito, mas, ao mesmo tempo, com uma disciplina financeira que o momento exige, né? O Sami, aproveitando agora que o Caffarelli está aí, ele podia liberar uma linha de crédito aí para as farmácias, né? Pô, Caffarelli, aí, ó. Olha, pela Cielo eu posso até estudar essa liberação aí, João. Vou fazer pela Cielo. Já começa a dar uma taxa melhor aí os donos de farmácia aí via Profarma, ajuda CIMED, ajuda PG, aí a gente começa a fazer um crédito aí diferente. Agora, a gente lança um cupom agora exclusivo para os clientes da Profarma. Pronto. Aí, vamos fazer o nosso papel vendedor aí agora. É isso aí. Perfeitamente. Vocês conversando sobre o inverno e tudo, como é que vocês estão em relação aos lançamentos que estavam previstos para 2020 agora, nesse período? Bom, eu CIMED, tudo que eu tinha previsto para o primeiro semestre eu continuei, e tudo que eu tinha em pipeline de pesquisa e desenvolvimento para o segundo semestre, a gente deu uma desacelerada no pipeline de pesquisa e desenvolvimento. Em processo de lançamento, a gente continua normal. E P&G, André? Continuamos normal também. O que a gente fez foi, a gente olhou para o que estava planejado para o trimestre abril, maio, junho, e os produtos que dependiam de uma pulverização muito grande, que eu precisava de ter uma presença em 200 mil lojas para ter sucesso nesse lançamento, eu posterguei para o próximo trimestre. Mas aqueles que não exigiam uma pulverização tão grande, nós mantivemos. Vocês devem estar recebendo aí Pantene Bambu, vocês vão estar recebendo a coleção de Oral-B Expert. Então, eram lançamentos planejados para esse trimestre, nós mantivemos, estamos tendo aí bastante sucesso com eles. Então,
crise não é momento de você também ficar retraído. Você tem que levar para frente a inovação, porque o consumidor vai continuar procurando isso. Eu lembro que eu vi um post que me preocupou muito. A gente brincando de WhatsApp com os amigos, né? Sempre vem as piadinhas, os memes. E um deles foi alguém falando, então o problema da economia é que agora as pessoas só vão comprar aquilo que elas precisam. A resposta é sim. Se todo mundo só comprar aquilo que precisa, a economia vai ter um problema seríssimo. Ninguém precisa de um tablet, mas todo mundo quer um tablet. Então, a economia, ela depende daquilo que a gente precisa, mas também daquilo que a gente quer. Quer dizer, a pirâmide de Maslow, cada etapa dessa pirâmide aí é necessária para a economia girar. Então, a inovação é parte disso. Ela pode estar no topo da pirâmide, mas ela é parte da economia. É ela que vai fazer a gente pagar os nossos funcionários, que fazer com que todo mundo consuma mais e continuar girando. E eu queria aproveitar e chamar a atenção uma coisa que eu não tive a oportunidade de falar aqui, que é o papel fundamental da farmácia independente. Nós fazemos muitas pesquisas. A P&G é uma das empresas que mais investe no mundo em pesquisa. Nós investimos 2 bilhões de dólares anualmente no mundo em pesquisa. Ouvir o consumidor, conhecer o consumidor, fazer teste de laboratório e entregar para ele o que há de melhor. E essas pesquisas incluem shoppers, ou seja, as pessoas que compram nas farmácias, que compram nos supermercados. Qual que é a principal diferencial de uma farmácia independente? Conexão pessoal. De tudo o que a farmácia faz, conexão pessoal é o que mais se destaca. É muito difícil a farmácia independente se destacar por preço. Ela vai ter um preço competitivo contra a rede de farmácia. Mas ela ter consistentemente um preço menor que o da rede, que o da grande rede, vai ser estatisticamente pouco provável. Mas ela tem um grande diferencial, que é a conexão pessoal. E hoje, isso pode ser um risco, porque na venda online, na venda um pouco mais impessoal, na venda rápida que o consumidor vai ter que fazer, essa conexão pessoal pode se perder. Como manter a conexão pessoal no meio digital? Assim como eu falei antes que eu convido vocês todos que estão nos assistindo a manter a conexão com o seu vendedor, pensem também em como manter com o seu consumidor. E pode ser através de meios digitais, comunica um lançamento, comunica uma inovação, fala o que chegou na sua loja, convida ele para ele saber que tem higiene e beleza na loja, que ele pode vir na sua farmácia, que ele vai encontrar aquilo que ele não encontra mais na perfumaria que está fechada. Vamos pensar muito nessa conexão pessoal e como mantê-la mesmo durante essa revolução digital. Alguém quer fazer algum comentário? Não, só queria brincar com o João aqui, porque o João falou de recursos, né? Na Cielo, João, a gente colocou 5 bilhões de reais à disposição dos nossos clientes, aqueles clientes que não estão acostumados a fazer antecipação das vendas. Geralmente, eles esperam os 30 dias para poder fazer o seu recebimento. Então, foi uma maneira que a gente teve também de poder contribuir e colaborar e fazer com que essas pessoas que tiveram dificuldade no seu fluxo de caixa poderem ter essa capacidade, já que às vezes tem dificuldade em obter crédito em bancos, poder antecipar esses recursos das suas vendas de forma que possam utilizá-los. Acho que esse foi um ponto importante, porque hoje você tem, principalmente o pequeno empreendedor, ele está muito ligado à questão da adquirência, mais às vezes até que com o próprio banco. Então, é uma maneira de a gente poder estar presente aí nesse processo. Muito legal, muito legal. Acho que isso aí ajuda demais, principalmente o pequeno varejo, onde ele teve um impulso de venda da Parelli muito grande. O Sami falou aí, cuidem do crédito, Ele deve ter sentido isso também, o volume do pequeno varejo explodiu. E o André foi muito assertivo na hora que ele falou que o grande diferencial do varejo independente é o atendimento. Realmente, o atendimento que o pequeno varejo faz é a diferença na hora do hábito de consumo. É isso. A gente não pode parar esse movimento deles, né? É isso mesmo. E é a hora de fortalecer ele, porque como o cara não está andando nos grandes centros, ele está andando nos bairros. E aí o negócio dele foi indo. E aí até ele ativar um crédito com a gente demora muito. Esse é o problema. Exato. Então eu, por exemplo, eu diminuí minha inadimplência. Por incrível que pareça, minha inadimplência de abril foi uma das menores inadimplências dos últimos
12 meses. Não sei se de vocês também, Sami, mas foi... Também. Então, isso já é uma prova que o nosso setor está sólido na responsabilidade de fazer realmente e potencializar tudo isso aí que a gente tem condição. Exatamente. Ana, posso fazer uma pergunta? Claro. Eu me lembro, Caffarelli, que na época da Copa, vocês soltavam uns informes de mudança de hábito do consumo por horário. Exato. Era muito legal. Aquilo foi uma das coisas mais bacanas que a gente recebeu. Vocês conseguiram já mapear alguma mudança nesse sentido, significativa? Não, total. Eu te diria o seguinte, João, Sami, desculpa, começa na nossa casa. Elogio. Não, começa em casa. Eu tenho certeza que se eu falar para vocês quatro, nós quatro aqui, todos nós tivemos o nosso consumo do nosso cartão de crédito, todos nós, reduzidos significativamente. É uma boa notícia, né, para nós. Mas para nós... Caffarelli, eu já não teria tanta certeza, hein? Eu já não faço parte dos que estão aqui. Olha, reduziu significativamente. A questão é essa, quer dizer, essa desaceleração, ela acabou acontecendo. Agora, a gente está fazendo uma série de fotografias nesse momento com relação ao consumo, que depois eu posso até disponibilizar para vocês, a gente pode até disponibilizar para os nossos ouvintes aqui e espectadores que estão nos assistindo, justamente para mostrar o seguinte: o comportamento do consumidor brasileiro mudou substancialmente. E acredito também, gente, que a volta não vai ser uma volta como a gente imagina, volta tudo ao normal. Observem a China, que terminou seu lockdown de fevereiro para cá. Muitos dos segmentos, principalmente serviços, que é o segmento mais afetado, a volta ela está se limitando a 35%, 40% do que era antes de acontecer a pandemia. Então, eu tenho certeza que a gente vai ter que se preparar para esse momento. Por isso que eu digo que é tão importante, principalmente nós que atuamos em meios de pagamentos, podermos prover os nossos clientes, como vocês todos, do segmento de farmácias, de medicamentos, qual é a melhor maneira de você continuar fazendo as suas vendas, principalmente as vendas de varejo, sem que você seja, digamos, comprometido pela mudança de hábito do seu cliente. Por isso que eu insisto tanto numa coisa que a gente vem trabalhando forte na indústria, que é o canal de relacionamento. Esse canal de relacionamento, para mim, eu acho que muitos produtos são produtos comoditizados. Vocês têm muitos produtos comoditizados no seu negócio. E, na verdade, a diferença de um produto comoditizado, além do preço, além da distribuição, além da tecnologia para fazer chegar esse produto, acima de tudo, além do advertisement, além da propaganda que você faz daquilo ali, o ponto principal no final da história é o relacionamento que você vai ter com o consumidor final com relação a isso. Eu acho que isso ninguém escapa, nem nós que somos hoje adquirentes, que lidamos com lojas, mas não chegamos na ponta do consumidor, nós temos que aprender de que maneira eu posso chegar nesse consumidor. Porque no final da história, quem vai mandar no varejo brasileiro, quem vai mandar na economia brasileira é o consumidor. Nós nunca tivemos um empoderamento do consumidor tão grande quanto nós estamos tendo. Isso é muito bom, porque isso vai trazer melhoria, isso vai trazer qualidade, isso vai trazer preocupação de todos para poder sempre apresentar o melhor produto e a melhor solução para o consumidor. Ok. A gente está chegando ao fim, né? A gente tem alguns minutos. Eu queria saber como é que vocês gostariam de se colocar aí com a mensagem final para os nossos clientes. Vocês dariam em relação aí a consumo e ao comportamento do consumidor e as novidades, a parte toda de digitalização, enfim. Se a gente pudesse concluir com uma mensagem, eu gostaria que vocês começassem o encerramento. André, você está na tela, pode ir. Bom, como mensagem final, eu acho que o que mais me chamou a atenção no início dessa crise foi a parceria que aconteceu entre varejo e indústria. Os dois ramos se perceberam partes de uma mesma missão de manter a população bem abastecida. Nós vimos que a nossa essencialidade é tão grande quanto a do sistema de saúde.
E isso eu acho que é um motivo de orgulho para todos nós. E foi muito bacana ver como indústria, os distribuidores e o varejo conseguiram se unir nessa missão. Então, eu gostaria muito de celebrar essa parceria que a gente conseguiu estabelecer. E segundo, como mensagem final de recomendação para os que estão conectados, eu falei no começo que o consumidor está mudando seus hábitos, está escolhendo menos lojas para visitar e tem uma grande tendência de ficar numa loja de vizinhança. A escolha dele vai depender de uma compra que ele consiga saber que é segura, rápida e produtiva. E assim como disse um ministro em algum momento do passado que não basta ser honesto, você tem que parecer honesto, a mesma coisa vale aqui. Não basta você proporcionar uma compra segura, rápida e produtiva. Você tem que conseguir construir essa percepção no consumidor. Ou seja, você tem que comunicar. Ele tem que saber que você tem um ambiente seguro. Ele tem que saber que você está providenciando para os seus funcionários um ambiente seguro, que você está higienizando todo o ambiente da loja. Não basta fazer, tem que parecer. E para isso é importante a comunicação de tudo que vocês estão fazendo. Ok, André. João? Bom, primeiro agradecer, muito legal o bate-papo com todo mundo aí. Como a gente está no bate-papo aqui direcionado aos donos de farmácia, principalmente ao canal independente, foi muito legal esse movimento que nós realmente fizemos, como o André falou, acho que a gente se uniu muito. O nosso papel de responsabilidade social agora em relação à pandemia, a gente foi 10-0, o Brasil se uniu em relação a isso. Muitos balconistas nas linhas de frente, muitos donos de farmácia se virando para tentar carregar funcionário, proteger. O nosso movimento foi muito forte. Eu consegui trabalhar aí com todas as minhas áreas funcionando. Eu acho que a gente tem que estar muito mais fortalecido do que enfraquecido depois dessa pandemia, como o Sami falou. Eu acho que o aprendizado nosso nesse movimento vai trazer o nosso setor uma força violenta. Que a gente tem que ter união, você está entendendo, para saber como é que a gente consegue dividir as responsabilidades e os problemas, como foi esse bate-papo aqui agora. Esse bate-papo aqui ele trouxe série de oportunidades. Já abri minha cabeça com o Caffarelli, já vou procurar o André para ver se a gente consegue fazer alguma parceria. O nosso setor ele tem que ter uma transformação. Na verdade, a melhor coisa do mundo são os concorrentes. Isso que acho que isso que fortalece a gente, Ana, isso que dá prazer. Então, a rede que está ali, o varejo potencial que chegou do outro lado, isso estimula a gente a desenvolver. Eu acho que a gente tem que aproveitar. Cada dia que passa a gente tem que aproveitar mais, porque o nosso partido tem que ser o Brasil, né? É aí que a gente vai para frente. Esse é o recado que eu deixei para todo mundo. Obrigada, João. Paulo? Olha, primeiro agradecer realmente a oportunidade de rever aí o Sami, o João, o André. Obrigado, Ana, pela atenção que vocês nos deram aí. A minha mensagem é de otimismo. Eu acho que a gente realmente nunca enfrentou uma crise nessa geração nossa. Eu acho que depois da Segunda Guerra Mundial nunca tivemos uma crise com tantas coisas juntas, mas eu sou otimista. Eu acho que nós vamos, como o João falou, o que vai resolver a nossa vida é a partir da vacina. Tendo a vacina, a gente pode voltar para o mundo quase igual que era antes, mas eu acho que também nós vamos sair dessa crise com um aprendizado muito grande. Quantas coisas boas estão surgindo de uma forma antecipada, estão sendo potencializadas, né? O ensino à distância, poxa, para o Brasil, onde a educação hoje é a nossa maior dificuldade para a gente poder superar, para a gente poder crescer, quer dizer, como isso vai nos ajudar daqui para frente? Entretenimento online, ferramenta de trabalho remoto, ou seja, a gente começa a trabalhar desse jeito. Eu comentei das mulheres, mas mulher é importante porque elas coordenam o lar, elas que dão as tarefas que nós homens temos que fazer em casa, né? Então, a telemedicina. De outro lado, tem outros setores que vão demorar um pouco mais. Eu acho que academias, cinemas, hotéis, eventos, viagens, nós provavelmente vamos viajar de volta para o exterior só quando a gente tiver essa questão da vacina resolvida. Então, nós teremos ainda um momento pela frente, mas eu sou otimista. Eu acho que o mundo fica melhor depois de tudo isso. Eu acho que seja a conectividade, mas a questão da humanização. Eu acho que nós vamos pensar um pouquinho mais
nas pessoas daqui para frente. Muito obrigado pela participação, foi uma honra estar aqui com vocês. Obrigado mesmo. Nós é que agradecemos. Sami, sua mensagem final? Eu acho que, assim, falando para os nossos clientes, serenidade, né? Porque a gente está sendo bombardeado o tempo todo, né, com notícias desafiadoras. Tenho certeza que todo mundo hoje fica preocupado. A gente já não fica preocupado só com amanhã, a gente já está preocupado como é que vai ser agosto, como é que vai ser ano que vem. E acho que, assim, nesses momentos de desafio, é onde a gente consegue sobressair. Acho que o empresário tem que ter a cabeça no lugar, o executivo tem que ter a cabeça no lugar para não bater o desespero, deixar de fazer o investimento que é necessário. É óbvio que você tem que ter uma atenção um pouco maior, mas no final da história, assim, vai passar, né? Aquela história, a gente vai. E assim, o nosso setor, eu volto a dizer, é abençoado, né? A gente está falando de cair 5%, 10% no mês. A Farelli mostrou aí, setores caíram 40%, 50%. Então, acho que é uma calma. E no início, acho que o Caffarelli citou, não sei se foi o Caffarelli ou o André, acho que foi o André, desculpa. Os grandes momentos, né? 11 de setembro, a crise americana. Só se eu não estiver muito errado, cara, na 11 de setembro, o espaço aéreo praticamente mundial ficou fechado por 24 horas, alguma coisa assim. A gente está com o espaço aéreo mundial fechado quase há 2 meses. Né? Não está fechado oficialmente, mas está reduzido em 90%. Né? Então, só para a gente sentir a magnitude. Né? A gente saiu de 24 horas para 2 meses. Mas, serenidade. Nesse momento, com certeza, sairemos mais eficientes, sairemos melhores como empresas e como gestores. Né? O executivo, o empresário, eles gostam do desafio. Né? Você gosta do concorrente porque ele te desafia. A gente hoje tem um concorrente comum, que é uma pandemia, né? Que vai ter que tirar da gente o que a gente tem de melhor. Né? Acho que se a gente ficar olhando isso do ponto de vista negativo, a gente só vai aumentar a venda de psicotrópico e não vai resolver o problema. Né? Eu acho que tem a oportunidade de tentar, nesse momento, fazer um pouco melhor do que a gente já vinha fazendo. Tem sempre espaço para melhorar. Novas ideias, novos conceitos, uma implementação mais assertiva. E é um prazer estar com vocês aqui. Respeito demais profissionalmente todos que vieram. E estava pensando, né? Agora a gente, lembrando do João, falei, cara, a gente acaba se vendo pouco, né? É um cara que eu admiro bastante. Hoje a gente tem uma ferramenta que vai possibilitar isso. O próprio Felicismo, a gente já está marcando um encontro faz tempo, né, Felicismo? Acho que a última vez que a gente falou foi o evento da Abrafarm e a gente ficou de falar alguma coisa, né, de se encontrar. Tinha marcado agora para abril e já jogaram para frente, né? Mas vamos fazer agora. E Caffarelli, assim, já queria ter agradecido faz tempo, né? É um cara que sempre ajudou a gente, sempre foi grande parceiro. E eu tenho certeza que onde você está agora a gente também vai conseguir evoluir bastante. Prazer e obrigado por terem vindo. Maravilha. Ô, Ana, desculpa, eu estava aqui olhando os comentários, tentando responder. Se alguma pergunta aí ficou sem ter resposta, por favor, manda para mim que depois eu mando a resposta, tá bom? Tá ótimo. Tem perguntas. Obrigado a aqui. todos. Tem perguntas para todos ainda, a gente pretende respondê-las com a ajuda de vocês. Mas eu que agradeço, foi um prazer, né? Uma honra ter vocês nesse painel com a gente. Então, André Felicíssimo, VP de Vendas da P&G, João Adib, presidente da CIMED, Paulo Caffarelli, presidente da Cielo e Sami, presidente da Profarma e meu chefe. Vamos lá. A próxima semana a gente está junto de novo. Próxima semana a gente está junto de novo aqui com um tema que a gente acredita que vai contribuir muito também para o dia a dia dos nossos clientes. A gente vai trazer o Rafael da Ambev, que é o VP de Vendas de Não Alcoólicos, e a Isabela, que é VP de Novos Negócios do Grupo Boticário, para falar um pouco da experiência, da vivência deles, como é que eles estão passando, né, por essa pandemia e trocar com a gente. Então, a gente espera vocês aqui na próxima quinta, às 16 horas. E outro lembrete fundamental, participem com a gente da nossa campanha com o Unicef, né? Juntos contra o coronavírus. A campanha está no ar, já desde o primeiro painel a gente vem divulgando e a gente conta com a participação de vocês. Muito obrigada e até quinta que vem. Tchau, tchau. Obrigada. Até logo, obrigado.